Shalom, shalom, amigos. Shalom, Aleichem. Paz seja convosco. Como estão vocês? Tudo bem? Passando aqui para mais um ensino, uma explanação da quarta aliá desta paraxá de Noa. Hoje é primeiro do mês Reshivan, do ano 5786. Porque também desejar um Hag Rosh Chodesh, já que hoje é o primeiro dia do mês de Reshiva. Hoje, os nossos irmãos faz um jantar, uma festa, né? Comemorando nesse dia. E nós também iremos aperfeiçoar nisso aí, tá bom? Vamos estudar um jeito, programar um jeito para a gente todos os meses estar por aqui no Zoom, fazendo, comemorando com nossos irmãos essa festividade de Rosh Chodesh, até porque é mandamento, né? Bom, é, temos também hoje, como eu já falei, a quarta aliá. A quarta aliá, ela está no livro de Gênesis, da Paraxá de Noa, né? O capítulo é o oitavo, versículo 15, e vai até capítulo nono, verso 7. Essa é a porção da quarta aliá. E a leitura integral dessa Paraxá de Noa, ela inicia no capítulo texto, verso 9, e vai até o capítulo 11, verso 32 do livro de Gênesis. Temos também a Haftarah, está baseada no profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 54, de 1 a 10. E na Brit Hadashah, temos aí no livro de Mateus, capítulo 24, verso 23, até o versículo 46, tá? Vamos aqui alguns tópicos dessa paraxá, e também ela é muito importante para o nosso aprendizado, né? Na paraxá anterior, aliás, na paraxá anterior não, na porção dessa paraxá Noa anterior, que foi a terceira aliá, nós observamos um ponto fundamental e pelo menos chamou a minha atenção quando se refere o versículo que diz: "E Noé andava com Deus". Isso é importante, né? É, o homem se alinha a Deus. Quando a Escritura diz que Noé andava com Deus, mostra que, isso é importante, isso aí está na aliá de ontem, mostra que Noé escolheu seguir os caminhos do Eterno e não o contrário, tá? O que é que a gente aprende mais? Ele se ajustou à vontade de Deus, submeteu-se à direção divina, caminhando segundo a Torá, aos ensinamentos, né, do Eterno e a sua justiça, tá? A justiça do Eterno. É, Andar com Deus também significa ter comunhão constante, viver em obediência, santidade e fé. É, o homem que entra no ritmo de Deus e não Deus que entra no ritmo do homem. Eu até citei lá o seguinte, que hoje a gente observa as pessoas
né? É querer que Deus siga ele, tá? É assim que a gente vê, que Deus siga ele. E que ele, em vez de Deus, que Deus siga ele e dê tudo que ele quer, tá? Mas nós somos diferentes. Nós aprendemos com Noa. Nós queremos andar com Deus. Porque Deus é quem tem o caminho, Deus é quem tem a verdade, ou Ele é a própria verdade, né? Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade, Ele é a própria vida, né? Tudo está nas mãos dele, certo? Então, o que é que a gente aprende também na exposição dessa quarta liá? Como já citei, essa paraxá e essa porção, ela inicia no capítulo 8, verso 15, e vai até o capítulo 9, verso 7 de Gênesis. E o texto básico para essa porção nos diz o seguinte: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e contigo, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Está no Bereshit, capítulo 8 a seguir. Um pequeno comentário sobre frutificai e multiplicai sobre a terra. Às vezes, nosso meio e nos dias de hoje, pode até as pessoas dizem, né? Mas vamos falar de uma pessoa da Nova Aliança, pessoa que segue a Torá e quer andar com Deus, né? E aí ele quer casar, ele quer uma esposa e somente uma esposa. Ele não quer família, ele somente uma esposa. Mas por que esse pensamento, né? Porque alguns dizem que para que ter filho numa época como essa, né? Num caos que o país ou o mundo vive, para que ter filho? Peraí, mas Deus não sabia disso, né? Deus errou então? Então, hoje é para a gente casar e ter família, porque Deus é quem mantém a família. O profeta irá dizer o seguinte: fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Ou seja, a proteção do Eterno nunca deixou de acontecer naquele que é justo, mesmo vivendo em um país, em um mundo cheio de corrupção. Se fosse assim, o Enoque não andava com Deus, porque na época de Enoque, o mundo estava em corrupção, mas o pai de Enoque e a mãe de Enoque tiveram relações e ele nasceu. A pessoa, se os pais dele analisassem isso, não tivesse filho para encher a terra, a pessoa se Noa em seguida, né, pensasse a mesma coisa, pronto, o homem iria desaparecer da face da terra porque os descendentes foram encerrados pelos casais, certo? Então hoje se casam, sim, para criar família, para ter uma família, porque o casal não é uma família. Casal é apenas um casal. Família é filhos para frente, tá? Então tira essa ideia da cabeça, case e tenha seus filhos, mesmo em época que estamos, épocas ruins, porque família é também um mandamento, tá? Bom, então o que é que a gente vê aqui? Após o dilúvio, após o dilúvio, uma nova ordem.
qual seria, ou qual foi a ordem que Noé recebeu de Deus? O Eterno fala novamente com Noé, é, e diz: saia da arca, saia da arca, saia da arca. É o chamado para um novo começo. Noé iria ali iniciar um novo começo. A aplicação espiritual. Deus não apenas nos livra do juízo, mas nos conduz a uma nova vida. Ele livrou Noé e livrou a família de Noé daquela destruição, tá? E conduziu Noé com sua família para uma nova vida. Assim como Noé saiu da arca para recomeçar o mundo, todo aquele que é liberto do pecado em Yeshua também é chamado a viver uma nova vida. Gente, é importantíssimo isso aí. Hoje a gente vê pessoas crendo em Yeshua, desce até as águas, né? É perdoado seus pecados por meio do sangue do Cordeiro e depois abandona de uma forma cruel. Cruel para quem? Para o próprio, né? Então, o chamado a viver uma nova vida para essa pessoa acaba. Ele voltou ao lamaçal, né? Noé começou uma nova vida. E a gente tem alguns pontos como referência, né, como dizendo o Salmo 40, verso 2, e irá nos dizer o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Isso aqui é agradecimento. Eu devo todos os dias agradecer a Deus por Ele ter me tirado daquele mundo da perdição e me colocou num lugar para uma vida melhor, que não tem comparação, né? De vida eterna. Como diz aqui, tirou-me de um lago terrível. Era essa a minha situação antes de eu não conhecer o Eterno. E Isaías também, né? O outro ponto de referência que diz, Isaías 43, 19, eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Completei 63 anos no dia 4 de outubro que passou, agora, né? Dia 4 que passou, desse mês. Então, 32 anos trevas, né? Que em mim não tinha luz. E 31 anos de luz. Então dá 63 anos. Baruch Hashem por isso. Ainda consegui, com as graças do Eterno, a manter meus filhos nessa direção também, a minha esposa, né, comigo, porque na época ela quem deu força para que hoje possamos estar aqui contando essa história. Oxalá que as nossas mentes nunca mude, sempre continue firme nessa estrada, nessa jornada, a qual consideramos a nossa vida para sempre, né? Tem aqui um tópico que é muito importante, e na Brit Hadachah também tem outra referência lá no 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que irá nos dizer o seguinte: que alguém está em Machia, nova criatura é. Não tem como, meus amados assim, meus queridos irmãos. Quando a gente toma uma decisão, é para cumprir com aquela decisão que nós
escolhemos. Ninguém força a barra de ninguém. O que a gente pode fazer é o que a gente faz sempre: anunciar, tocar a trombeta referente à salvação do homem, salvação de Deus para o homem. E aí o homem fará a escolha. Assim como eu fiz, assim como vocês futuramente, né, quando assistirem esse programa, irão saber que decisões vocês tomaram. Vocês firmaram a aliança que o Eterno passou para vocês. Se nós afirmamos essa aliança, temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Então, e aqui devemos sim nos esforçar para sermos novas criaturas. É fácil? Não, mas com esforço todos nós conseguiremos. Voltando um pouco lá atrás, Enoque, Noé e todos os justos estavam em meio de situações difíceis. Pessoas rebeldes, transgressoras, todo tipo de gente tinha ali, mas eles não se deixaram levar por isso, né? Então, o tópico primeiro para reflexão é: Noé não saiu da arca por conta própria, tá? Ele espera a ordem de Deus. Para que pressa se Deus não mandou você sair, né? Para que pressa se Deus não mandou você ir? Para que pressa? Esperar pacientemente. É assim que somos ensinados. Isso mostra a obediência e dependência, virtudes fundamentais do justo. O justo, ele tem que ser paciente, ele tem que esperar, ele tem que esperar o Eterno trabalhar. Tem coisa que para o Eterno pode ser 2 anos, 3, ou que não vai nem acontecer. Mas nós esperamos 3 dias, já queremos meter as mãos onde não cabe, né? E aí o que é que acontece? Prejuízo. Porque o que acontece com a gente de castigo é a responsabilidade nossa mesmo. É o que nós fazemos de errado e aí o corpo paga, né? Com certeza. Entendeu? Então Noé, o que é que diz aqui? Noé, ao sair da arca, ele ergue o quê? O altar. O altar e o sacrifício da gratidão. Foi falado aqui anteriormente. E as primícias, que quando fala em primícia, as pessoas já pensam em dinheiro e também já pensam em produtos, né? Não, primícia não é só isso, gente. Primícia é quando tudo que você faz, você coloca Deus na frente. Você vai trabalhar, sai na porta, tem a mezuzá na frente, né? Você volta ao trabalho, tem a mezuzá ali, você toca de novo nela, você entra no seu compartimento, está ali Deus na mezuzá, que é mais Israel, aquela benção, né? Você acorda de manhã, antes de fazer suas obrigações, você lembra do Eterno, porque Ele te acordou, ou nos acordou. Antes de colocar o primeiro bocado na boca, que é o alimento, dá graça a Ele. Terminou o alimento, dá graças a Ele. Vai tomar água, bota os olhos para o alto, agradecendo a Deus pela água. Isso é primícia, entendeu? Então, não é coisas absurdas. Primícia é você reconhecer, até no mínimo detalhe, né? No mínimo detalhe, o que acontece com você é permissão de Deus. Tem uma oração no Siddur que diz que nós temos órgão que abre e temos órgão que fecha. Se um órgão que abre, ele não abrir na hora que for da nossa necessidade, ou
o que é aberto não fechar, e assim por diante, né? O que é abrir tem que abrir na hora que ele for trabalhar. E aquele que é fechado tem que continuar fechado. Então, se isso não acontecer, o homem não sobreviverá nenhuma hora. Então, os nossos órgãos, graças ao Eterno que fez tudo perfeito, certo? Tudo perfeitinho. Então, quando o assunto é órgão do corpo, aí há necessidade de cuidar da nossa saúde, certo? Cuidar da nossa saúde, dos nossos órgãos, dos nossos membros, é mandamento, entendeu? Isso é importante. É assunto para outro momento, tá? Cuidar da saúde. E qual a lição que a gente aprende? Uma lição espiritual. A verdadeira adoração sobre o altar, né? Nasce da gratidão e reconhecimento da misericórdia de Deus antes de pedir, tá? Antes de pedir, Noa adora. Então, antes da gente pedir algo a Deus, vamos agradecer a Ele pela vida, pelo bem-estar, pela saúde e até mesmo pela doença, né? Entendeu? Deus não tem culpa que ninguém, porque as pessoas estão doentes. Eu já falei aquilo, vou falar de novo. As enfermidades é, é consequência dos nossos frutos, entendeu? É isso aí. Faça coisa boa e seu corpo recebe coisa boa, né? Por exemplo, cuidar da saúde. Se você cuida da sua saúde, você vai viver muitos dias com saúde. Isso é bênção, entendeu? Isso é importante. Então, antes de Noah pedir, ele adora. O que é que a gente vê hoje por aí, né? Ou adora, 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 adora e pede. Adora, adora, pede. E não tem nada, né? Pois é. E outro verso diz o seguinte: pede, pede e pede mal, né? Então a gente não sabe pedir. Primeiro tem que agradecer, para depois pedir alguma coisa a ele. Bom, é, lá no Salmo 50, versículo 23, diz o seguinte: aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificar. Entendeu? E Hebreus é outra referência, né? No capítulo 13, verso 15. Ofereçamos, pois, sempre por meio de Yeshua, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Para depois você pedir, tá? É, para reflexão. Noé entendeu que o altar é o centro da vida restaurada. E nós devemos entender também. Depois do dilúvio, o altar é o ponto de reconciliação entre o Criador e a criação. Aí vem a bênção renovada da criação. Lá em Gênesis 9:1 até o versículo 3, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O mesmo mandamento dado a Adão é agora repetido a Noa. E eu dei um comentário referente a isso lá, logo no início dessa nossa conversa. Isso mostra que Deus continua fiel ao seu propósito. Propósito este original. A vida deve florescer e se multiplicar, como diz o Salmo 115, verso 16. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Certo? Uma observação importante. Agora há uma diferença. O homem pode comer carne, certo? Onde está lá em Gênesis 9:3, mas com uma condição: não comer sangue.
O homem pode comer carne, mas agora tem conhecimento de que não vai comer mais sangue. Por quê? Pois a vida está no sangue. E aí você vai ver todos desenrolar lá em Levítico 11, Levítico 17, verso 11. O Levítico 17, 11 diz o seguinte: a vida da carne está no sangue. E hoje nós pegamos, né, essa parte aí sobre comemos e o que não devemos não comer. O que devemos comer e o que devemos não comer, certo? E como devemos comer. Então, os animais têm o processo todo da degola de uma forma organizada para que o sangue venha sair, o sangue que é a vida, para que nós não venhamos comer, porque se comermos é transgressão da Torá. Ok? Aí, aqui em Atos também, que é muito citado, né, pelo Rabino Shai, inclusive, mandar um abraço aí para o Rabino Shai, que tem nos ajudado muito através desse canal, o Zoom, esse aplicativo, essa plataforma, o Zoom, está sendo muito útil, não só para mim, mas para todos nós. Obrigado, Rabino Shai, por essa força que o Senhor está nos dando. Lá em Atos 15, versos 19 e 20, o Concílio de Jerusalém reafirma esse mesmo princípio ao gentil crente. Abster-se, abster-se, né, do sangue e das carnes sufocadas, tá? Isso tá bem claro lá. E tem mais mandamento lá nesses dois versos de Atos 15, tá? Um tópico para reflexão. Deus é o Senhor da vida. E o sangue representa a santidade da vida dada por Ele, por Deus. Por isso, não podemos tratar a vida humana nem animal com descuido, certo? Então, temos que respeitar as normas de Deus, as regras. Inclusive, além do sangue que tem que ser tirado, que é a vida, até na degola do animal, a gente tem que ter cuidado com ele para não deixar ele sofrer, sentir dor. É por isso, o Orochi naquele vai, quando eu vi isso aqui, ele é profissional nisso, em fazer degola, como também o Orochi Eudá, a Bíblia Velha, e sabe, como também o nosso amado Jacob, né, lá de Curitiba, ele sabe que o animal não deve sofrer. E realmente, a forma que eles fazem, a degola que eles fazem, o animal não sofre nada. Até isso nós temos que ter cuidado para não fazer as, as criaturas, né, os animais de Deus sofrer, certo? Então, Deus nos ensina a ser zelosos, tá bom? Então, lá, os versículos 5 e 7 do capítulo 9 de Gênesis vai mostrar o valor da vida humana, né? Falando aqui na humanidade. Aqui Deus estabelece o princípio da justiça divina. Certamente requererei o vosso sangue. Quem derramar o sangue do homem, por exemplo, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esse negócio de matar, assassinar, isso é coisa do homem, tá? Deus é contra. Deus fez as coisas, Deus criou os seres, inclusive nós, seres humanos, para viver, certo? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, ninguém tem direito de fazer isso. Só quem pode tirar a vida é quem deu a vida, o próprio Deus, tá? É, e aqui mais embaixo ele diz o seguinte: a vida humana é sagrada, porque reflete a imagem de Deus, né? É, o assassinato, portanto, é uma afronta direta ao Criador.
O Salmo irá nos dizer o seguinte, Salmo 8, versículo 4 e o 5. Quer o homem para que dele te lembres? Pouco menor o fizeste do que os anjos, né? Ou que Deus, outras versões dizem, e de glória e de honra o coroaste. Então Deus coroou o homem de glória e de honra. Aí chega outro e tira a vida do homem, entendeu? Do seu companheiro ou do seu próximo. Não pode. E lá em Efésios, capítulo 2, verso 10, somos feitura dele, criados em Machia e Yeshua para boas obras. Então, somos feitura de Deus, certo? Em Machia, que é Yeshua, para boas obras. E não para assassinar ninguém, tirar a vida de ninguém, tá bom? Uma reflexão, mais outra reflexão. Deus não apenas salva Noé, mas institui princípios morais para reger a nova humanidade. Uma nova humanidade iria acontecer dali para frente, né? Porque aquela anterior, as águas do dilúvio levou, tá? A aliança com Noé é também uma aliança com toda a criação. A conclusão dessa nossa conversa é: Noé, o homem do novo mundo, da nova era. Noé nos ensina três lições poderosas e importantes, que é obediência, né, total. Ele esperou a voz de Deus antes de sair da arca. Ele esperou a voz de Deus. Será que Noé ficou nervoso? Quando é que é um ano já aqui dentro dessa arca? Aí eu pergunto para você, você pode perguntar para mim, será que nós suportaria ficar um ano dentro da arca, cuidando de animais, limpando fezes de animais, aquilo tudo, né? Tem gente que não crê muito não nessa história, né? Mas nós cremos com convicção. E foi bem assim mesmo. E Noé ficou lá dentro, com sua família, cuidando de todos os animais ali, e esperando o tempo certo sair dali de dentro, tá? Faça assim também. Espere pelo eterno e não tome decisões precipitadas. Aí ele mostra mais aqui outro ponto fundamental nessa conclusão: respeito pela vida, reconheceu que tudo pertence ao Criador. Lá em Romanos, capítulo 12, 1, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Salmo 37, 23, que é muito conhecido, é: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom. Noah, entendeu? Noah. Está falando em Noah. O ponto aqui é Noah, né? Um homem bom e justo diante de Deus. Aí eu digo para a comunidade, a nossa comunidade israelita da Nova Aliança, assim como Noah, Deus nos chama a sair da arca, a deixar o passado de destruição e medo e recomeçar uma nova vida. Essa, esse é o recado para a comunidade. E nesta comunidade também eu estou presente. Vamos dar as mãos, sermos corajosos e esperar pelo Eterno, né? No momento certo, o Eterno, ele revelará para nós aquilo que devemos fazer. Já que nós andamos com ele, é nele que temos que confiar. Isso que é importante. Que o Eterno continue nos abençoando,
dando a nós essa paciência, é, e nos dando convicção de que este é o lugar e que não podemos abrir mão desse lugar. Não abrir mão, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e nem nossas famílias que já firmaram aliança com o Eterno. Nos veremos em outros programas, com certeza, né? Shalom a todos, o Eterno abençoe, pague, Roshi Kodesh.